Imagine pirâmides imponentes, templos grandiosos e faraós majestosos, poderosos, quase divinos. Essa é a imagem que a história nos vendeu do Egito Antigo, um reino de ouro e glória, governado por seres perfeitos. Mas e se eu te dissesse que essa é apenas a fachada? Que por trás do brilho e das lendas, existiam segredos, doenças, escândalos e conspirações que a história oficial preferiu esconder. Seja bem-vindo aos Segredos da História. Hoje, vamos desenterrar a verdade por trás da imagem idealizada dos faraós. Desde sua aparência real e problemas de saúde até conspirações de harém, assassinatos e tentativas de apagar rainhas poderosas da história. Prepare-se para ver o Egito Antigo com outros olhos, e descobrir o que ninguém te contou sobre os seus governantes mais enigmáticos. Por séculos, fomos alimentados com a imagem de faraós esbeltos, atléticos e de beleza quase divina, imortalizados em estátuas e hieróglifos. Mas a ciência moderna, através da análise de múmias e registros médicos antigos, nos revela uma verdade muito diferente: a maioria dos faraós estava longe da perfeição física. A dieta real, rica em mel, pão e cerveja, embora pareça exótica, era na verdade um convite à obesidade, diabetes e problemas cardíacos. A rainha faraó Hatshepsut, uma das mulheres mais poderosas da história, cuja imagem foi cuidadosamente esculpida para parecer masculina e forte, era na verdade obesa, diabética e provavelmente morreu de câncer ósseo, como revelou a análise de sua múmia A2. E o que dizer de Akhenaten, o faraó herege, com suas representações artísticas de quadris largos, seios e um rosto alongado? Por muito tempo, historiadores debateram se essas características indicavam uma doença genética rara, como a síndrome de Marfan ou Froelich. Embora a teoria mais aceita hoje seja a de uma escolha artística para enfatizar sua singularidade, a possibilidade de condições médicas ainda fascina. Mas talvez o caso mais revelador seja o do jovem Tutankhamun. A autópsia virtual de sua múmia, combinada com exames de DNA, revelou um faraó com o pé torto, dentes salientes e quadris femininos. Essas características, somadas a uma série de doenças, eram o trágico resultado de séculos de endogamia, ou seja, casamentos entre irmãos e irmãs para manter a pureza do sangue divino. A realeza egípcia, em sua busca por divindade, acabou por se condenar a uma fragilidade genética. E a higiene? Apesar da riqueza, as cidades egípcias eram barulhentas e sujas. Para combater o calor e os insetos, a maquiagem, especialmente o col preto ao redor dos olhos, não era apenas estética, mas uma proteção contra o sol e infecções. Muitos faraós raspavam a cabeça e usavam perucas elaboradas para evitar piolhos. E em festas, a elite usava cones de gordura perfumada na cabeça que derretiam lentamente, liberando aromas para disfarçar os odores de cinco. A vida real dos faraós era, sem dúvida, menos glamourosa do que as pinturas nos fazem crer. Por trás das paredes douradas dos palácios, o poder absoluto dos faraós era um convite a intrigas, escândalos e conspirações que fariam qualquer série de televisão parecer monótona. A vida na corte egípcia era um jogo de xadrez mortal, onde a ambição podia levar ao trono ou à tumba. Um dos casos mais notórios é a conspiração do harém contra Ramsés III. Este poderoso faraó, que governou por mais de 30 anos, foi assassinado em um complô liderado por uma de suas esposas secundárias, Ti, que queria colocar seu filho, Pentavere, no trono. Por muito tempo, a causa de sua morte foi um mistério, mas tomografias recentes de sua múmia revelaram a verdade chocante: sua garganta foi cortada com uma lâmina afiada A6. A justiça, a moda egípcia, foi brutal. Os conspiradores foram julgados e executados, e Pentavere foi forçado a cometer suicídio. A endogamia, o casamento entre irmãos e irmãs, era uma prática comum na família real egípcia, justificada pela crença de que os faraós eram descendentes diretos dos deuses, e portanto, deveriam manter seu sangue puro. No entanto, essa prática tinha um custo genético altíssimo, como vimos no caso de Tutankhamun. Além dos problemas de saúde, esses casamentos geravam complexas teias de parentesco que eram um terreno fértil para disputas de poder e intrigas. E o que dizer de Hatshepsut, a rainha que se tornou faraó? Após sua morte, seu enteado, Tutmose III, que ela havia usurpado do trono, iniciou uma campanha sistemática para apagar sua memória da história.
Estátuas foram destruídas, seu nome foi removido de monumentos e seus feitos foram atribuídos a outros faraós. Foi uma tentativa brutal de reescrever o passado e restaurar a linha de sucessão masculina, mostrando a misoginia e a ferocidade da luta pelo poder na corte egípcia. Felizmente, a história não pôde ser completamente apagada, e hoje Hatshepsut é reconhecida como uma das maiores governantes do Egito. A grandiosidade do Egito Antigo, com suas pirâmides e templos, foi construída sobre um alicerce de brutalidade e exploração. A riqueza dos faraós não vinha apenas de suas conquistas, mas do trabalho forçado de seu povo e do saque de terras estrangeiras. Faraós como Tutmose III, o Napoleão do Egito, registravam com precisão o butim de suas campanhas militares. Milhares de escravos, gado, ouro e prata eram trazidos para o Egito, enriquecendo a elite e financiando os grandiosos projetos de construção. A vida para a vasta maioria da população era de trabalho árduo, impostos pesados e pouca esperança de ascensão social. A corrupção era endêmica. A elite e os sacerdotes acumulavam vastas riquezas e poder, muitas vezes às custas do povo. O Egito, apesar de sua imagem dourada, era uma sociedade profundamente desigual, onde a glória de poucos era sustentada pela miséria de muitos. O lado sombrio do poder faraônico era a exploração sistemática de recursos e vidas humanas. E a famosa maldição do faraó? Essa lenda, que ganhou força após a descoberta da tumba de Tutankhamun em 1922 e as mortes misteriosas de alguns membros da equipe de Howard Carter, é em grande parte um mito moderno, criado pela imprensa sensacionalista da época. Embora as tumbas antigas pudessem conter fungos e bactérias perigosas que causaram problemas de saúde em alguns arqueólogos, a ideia de uma maldição sobrenatural é mais um produto da imaginação popular do que da realidade histórica. A verdadeira maldição, talvez, fosse a própria vida na corte faraônica, cheia de perigos e intrigas. Os faraós do Egito Antigo não eram deuses perfeitos, imunes às fraquezas humanas. Eram seres complexos, com suas doenças, ambições, paixões e segredos. A história real é muito mais fascinante e rica em detalhes do que a lenda que nos foi contada. Ao desmistificar a imagem idealizada, não diminuímos a grandiosidade do Egito Antigo, mas a tornamos mais humana e compreensível. Entender que esses governantes enfrentavam problemas de saúde, conspirações políticas e as consequências de suas próprias escolhas genéticas nos permite conectar com eles de uma forma mais profunda. A história não é apenas sobre o que foi construído, mas sobre quem construiu, e as realidades de suas vidas. É importante olhar além da superfície, questionar as narrativas oficiais e buscar a verdade por trás dos mitos. Somente assim podemos compreender a complexidade do passado e aprender com ele, reconhecendo que a humanidade, em todas as suas épocas, é feita de luz e sombra. Se você gostou de desvendar esses segredos e de ver o Egito Antigo sob uma nova perspectiva, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal Segredos da História. Ative o sininho para não perder nossas próximas investigações sobre os mistérios do passado. E me conte nos comentários, qual desses segredos sobre os faraós te surpreendeu mais? Você conhece outras histórias ocultas do Egito Antigo? Sua opinião é muito importante para nós. Os segredos do Egito Antigo estão sempre esperando para serem revelados. Até o próximo Segredos da História.